Olá, aqui é a Edith, editora do podcast. Quero informar que esse programa foi gravado antes do jogo do Brasil contra o Japão da Copa do Mundo. Aliás, nesse momento, a Letícia e o Cláudio devem estar comemorando a vitória do Brasil por 2-0, provando que churrasco é maior do que sushi. Escuta a ciência. Oi, gente! Esse é o Escuta Ciência e eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Estamos hoje eu e Cláudio, né? Com um climinha de Copa do Mundo. Mas antes, o Cláudio vai se apresentar para vocês. Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui no Escuta Ciência. Eu sou Cláudio Machado, biólogo, aquele do Papo de Cobra que você já conhece. E hoje a gente tá em clima de Copa, né, Letícia? Pois é, né? Tá tendo Copa do Mundo, gente. E Copa do Mundo une, né? Une todo mundo, eu acho. Pelo menos em torno das comemorações, né, Cláudio? Porque Sim. O clima legal é esse, né? É verdade, metade torcendo pro Neymar, metade querendo que o Neymar se ferre, mas de certa forma todo mundo torcendo pro Brasil, né? É, a gente torce pro Brasil, sim. Só que a gente torce pro Brasil, assim, de um jeito um pouco mais capenga do que antes, né? Eu sinto um pouco disso daí, né? Você não sente, não? Eu sinto aqui no Rio, que quando eu era pequeno, uma coisa bem velha, a gente pintava as ruas, todas as ruas eram pintadas. Eu lembro que o pessoal batia na minha porta para pedir dinheiro, para comprar tinta, comprar bandeirinha. Você acredita, Lê, que esse ano não teve nada disso? Ai, que triste. Eu ando pelas ruas do bairro, praticamente não tem nenhuma rua pintada, não tem nenhuma rua com bandeirinha. Você conta nos dedos, no meu bairro, nos bairros vizinhos, quais são as ruas que são pintadas. Isso eu estranhei demais, e tem um motivo para isso, né? Tem um motivo, sim. Assim, aqui em São Paulo ainda tem bastante rua pintada, mas eu não nasci em São Paulo, né? Então eu vim pra cá adulta já. E meu esposo, que é daqui, falou assim que antigamente era muito mais. Os bairros todos tinham crianças pintando as ruas, então era uma coisa que unia todo mundo, né, para fazer essa comemoração. Hoje a gente ainda vê muita coisa ali decorada, né, mas aí é só se o Brasil sair da Copa já acabou também a decoração. A verdade é que assim, né, Cláudio, a gente parou de acreditar na seleção como a gente acreditava antes, né? Por que será que a gente parou? A seleção que piorou? É a gente que não se identifica mais com a seleção. A vida mudou, tá muito corrida, né? O futebol mudou. O futebol mudou, né? Também tem um pouco dessas coisas todas. Talvez seja o resultado da soma disso tudo, né? Exato, porque quando a gente fala de ciência, de dados, por exemplo, é um conjunto de fatores que às vezes pode explicar uma coisa, né? E a gente sabe que muita coisa está envolvida aí em explicar o porquê que a gente não acredita tanto mais na seleção brasileira. A gente, eu nasci nos anos 80, né? Então, para quem nasceu nos anos 80, 90, isso é uma coisa que entra na memória afetiva. Porque a seleção naquela época era invencível, né? Eu acho que a gente... eu peguei as Copas do Mundo, peguei 94, né? Então, sim. 94 foi a primeira Copa que eu me lembro mesmo. E aí, aquela festa toda, Romário, né? Hoje Romário tá aí fazendo nada, né? É senador, mas tá lá curtindo a Copa, sem explicar muito por que não está trabalhando como senador, né, senhor senador? Enfim, mas Romário naquela época, e tinha outros, né? Tinha o Bebeto também. Sim. Nossa, tinha uma seleção muito incrível, mas depois a gente passa lá para mais tarde, na Copa do Mundo de 98, já tinha o Ronaldo, né, o fenômeno que, infelizmente, teve aquela situação na final contra a França, né, que a gente lembra de uma maneira um pouco traumática, porque todo mundo esperava que o Brasil ia ser campeão em 98, pelo menos era esse o clima, né? E depois, em 2002, tinha uma seleção maravilhosa, Ronaldinho Gaúcho, gente, fazendo aqueles dribles, tinha o Kaká também, né, tinha o Rivaldo, gente, o Rivaldo um jogador, nossa, sensacional. Sim. E a gente sonhava muito, mas assim, eu acho, Cláudio, que eu cresci, infância e adolescência,
com a sensação de que ninguém poderia bater a seleção brasileira. Ninguém. Agora, olha que engraçado, né? Eu sou bem mais velho que você. Então, a minha primeira Copa, para ser muito sincero, eu era muito criança. Minha primeira Copa foi de 70. Eu tinha 6 anos de idade. Eu não lembro da Copa, é óbvio. Eu lembro do meu pai botando uma bandeira do Brasil na varanda. Na minha época eu morava numa casa e o meu pai botava a bandeira do Brasil na varanda e eu lembro que as pessoas se reuniam na frente da televisão para ver alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que era. E um dos dias todo mundo ficou feliz e o meu pai falou para mim que o Brasil ganhou a Copa. Que o Pelé ganhou a Copa. Eu lembro muito bem disso. Eu não sabia quem era Pelé, eu não sabia o que era Copa, eu mal sabia que era futebol. A minha primeira Copa mesmo, que eu acompanhei, foi a Copa de 78 na Argentina, eu tinha 14 anos, e eu acompanhei na casa de uns amigos. Só que essa sensação que você está falando, do Ronaldo, do Rivaldo, do Romário, eu tive na Copa de 82, Sim. que tinha Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo, Leandro, eu sei a escalação toda, engraçado. E a gente perdeu uma Copa que pra gente tava muito fácil, até que apareceu um italiano chamado Paolo Rossi e literalmente acabou com a gente. Mas tudo bem. Mas repara, como é que são épocas diferentes, são gerações diferentes, e a sensação que você teve, eu tive depois, eu já tinha tido antes. Ou seja, será que isso é cíclico, Lê? Então, né? Muito louco isso. Porque, assim, eu lembro desse clima aí das bandeiras. A minha tia é costureira e ela fazia bandeiras e colocavam nos pedaços de pau, assim, mal acabado, colocava a bandeira e a gente ficava com uns bandeirão. Em 94 eu lembro muito disso, sabe? Mas esse clima, assim, de ver na frente da televisão, se reunir, todo mundo, eu acho que isso é o que une, eu acho que a população ainda, né? Pela festa a gente vai. Mas, infelizmente, essa memória afetiva que a gente tem, ela condicionou a gente a acreditar que o Brasil era mesmo invencível, né? Eu acho que o clima, né, Cláudio? Quando chegava a Copa do Mundo, eu lembro que, assim, nossa, eu ficava muito feliz com a Copa do Mundo, porque meu pai era fanático por futebol, fanático mesmo. Meu pai, assim, parecia nos jogos da Copa do Mundo, da seleção, parecia que meu pai ia infartar a qualquer momento. Meu pai era assim, daqueles que, quando tava indo pro gol, ele levantava e ia grudava na TV, praticamente, porque ele queria, parece que, chutar a bola e ele mesmo tentar fazer o gol, sabe? Então, eu cresci num ambiente de que Copa do Mundo era uma coisa muito importante. Bem diferente, por exemplo, o Pedro, meu marido, ele tem isso com Olimpíada. Eu não tenho isso com Olimpíada. Eu tenho mais com Copa do Mundo. E eu sempre tive isso. Em 2002, a minha irmã fez uma decoração. Minha irmã era bem pequenininha ainda, era criança, ela é mais nova que eu. Eu era adolescente e ela fez uma decoração em toda a sala com umas bandeirinhas que ela mesma pintou e que a gente, pra entrar na sala, a gente tinha que entrar abaixado porque as bandeirinhas ficavam tudo meio baixas, sabe? E aí até, assim, a gente comentou outro dia aqui que acho que o Brasil não ganha mais desde 2002 porque minha irmã nunca mais fez bandeirinhas. Então, a culpa é da minha irmã. Viu, gente? Cobrem minha irmã. Viu, Paula? É tua culpa. Então, assim, esse clima, eu acho que dá pra gente uma memória afetiva, né? Porque a memória afetiva, ela tá ligada a isso, a coisas que são marcantes na nossa vida, né, e que trazem emoções, né, alguma coisa que você viveu que traz uma emoção forte, e isso vai sendo gravado, sim, isso é processado no sistema límbico, e é gravado na nossa mente por meio de sensações que a gente teve. Então, acho que esse clima de Copa do Mundo, ele reforçou essa memória afetiva que fez com que a gente pensasse realmente que Copa do Mundo era pro Brasil ganhar, que Copa do Mundo era pro Brasil ser invencível, né? Que se o Brasil perder, que é uma coisa esquisita, né? Se o Brasil perdesse. Então, eu acho que essa memória afetiva eu tenho muito forte. Meu pai ele faleceu em 2022. E ele não viu a Copa de 2022, porque a Copa de 2022 ela foi fora da época, né? Ela foi no final do ano. Não sei se você se lembra, Cláudio, que 2022... Isso, por causa da pandemia. Isso.
O meu pai, ele faleceu em maio de 2022, né? Ele nem viveu nenhum climinha de Copa do Mundo que ele tanto gostava, assim. E aí, o que me choca hoje, mesmo tendo crescendo, né, nesse ambiente de devoção à Copa do Mundo, de devoção à seleção brasileira, porque era isso que eu aprendi a ter em casa, uma devoção. Hoje em dia, eu tô nem aí pra seleção brasileira, viu? Isso é chocante. Por que eu parei de acreditar? É isso que me assusta, sabe, Cláudio? Eu era fanática igual meu pai, porque eu aprendi a ser desse jeito. Eu brigava com quem não torcia. Tinha gente que às vezes ia assistir jogo com a gente e ficava todo pessimista. Meu pai, uma vez, num lugar lá, meu pai brigou com todo mundo. Minha mãe saiu morrendo de vergonha porque meu pai tava brigando por causa que as pessoas estavam sendo pessimistas, sabe? Meu pai, vocês são pessimistas demais! E ficou bravo. E eu era desse jeito também, que nem meu pai. E agora eu não tô nem aí pra seleção brasileira. Como que pode isso, Cláudio? Eu perdi também um pouco desse entusiasmo também. Talvez até porque um pouco da situação que a gente está vivendo hoje no país, dessa divisão política, né? Também influencia. Hoje a gente está discutindo se a camisa do nosso goleiro pode ser vermelha ou não, né? Até nisso absurdo. A gente agora está brigando. Mas é complicado demais. Mas eu perdi um pouco esse entusiasmo. Mas é isso que você está falando, né? Tem um pouco de ciência nisso tudo. Né? Tem sim. A verdade é que o nosso cérebro odeia ficar tendo muitas decepções. Quando você se decepciona muitas vezes, repetidamente, você aprende a se proteger da decepção, né? Aprende a se proteger da frustração. Existe uma teoria, a gente tá falando aqui de Copa do Mundo, mas a gente estuda também, né, pra falar dos assuntos. Menos futebol, a gente não estuda futebol. Não, futebol, eu não sei jogar muito bem, mas quando era adolescente jogava, viu? Eu jogava, levava uns chutes na canela, mas alguma coisa fazia. Dava uns chutes na canela também das outras. Assim, existe uma teoria, gente, que explica um pouco o fato do nosso cérebro funcionar desse jeito. E mesmo a gente que, né, no meu caso, eu vou falar que era fanática por seleção brasileira, hoje não tá nem aí pra seleção brasileira. É a teoria do erro de previsão. Quando a gente espera uma coisa muito boa e começa a receber só coisa ruim em troca, a gente tem uma frustração muito grande. E essa frustração faz com que o nosso cérebro se adapte, né, para receber a frustração. A gente tem a região lá da área tegmental ventral, que tem uns neurônios no cérebro, os neurônios dopaminérgicos, né, que funcionam com dopamina. Esses neurônios, eles medem as expectativas. Então, quando eles acabam disparando mais, né? Quando uma coisa é melhor do que o esperado. Só que daí eles mantêm uma atividade estável quando o resultado é exatamente o esperado, e eles vão caindo abaixo da linha de base quando algo é pior do que o esperado. Essa queda é o erro de predição negativo, e isso faz você aprender algo, né? Quando você espere algo que vai acontecer e você acha que aquilo vai ser muito bom e vai receber uma coisa ruim em troca, o que você não vai ter a recompensa lá do sistema de dopamina, porque é um sistema de recompensas, e além disso, seu cérebro vai registrar aquilo como uma punição, né? Vai codificar aquilo como uma punição no sistema dopaminérgico. E aí o cérebro vai funcionar mais ou menos assim. Não só não ganhei o que esperava, como fui enganado pelo meu próprio modelo de mundo. Então, o cérebro vai aprendendo que as decepções vão acontecer e precisa se adaptar. E a gente teve muita decepção, né? Eu falei até 2002, porque depois de 2002, o trem azedou. Né? 2006, o técnico era o Parreira em 2006, né? Que eu me lembro. Nossa, 2006 foi uma festa. A gente fazia... eu fazia faculdade em 2006, e aí morava numa kitnet que parecia um cortiço, assim, sabe? Tudo ao redor, os apartamentos eram em volta, e no meio tinha um pátio. E aí a gente colocava a televisão lá no pátio pra todo mundo assistir, fazia churrasco. E a véia dona do cortiço, ela foi reclamar, né? Da gente estar fazendo churrasco lá e fazendo festa, enfim. Mas
A gente foi com muita esperança em 2006, pelo menos eu lembro que tinha muita esperança, né? Porque tinha ganhado em 2002. Poxa, nossa, a seleção de 2006 vai ganhar também. E aí, 2006 foi uma decepção. Sim, não parou por aí. Não parou por aí, como diz o Cláudio. Tivemos 2010. 2010 eu já tava no mestrado. 2010 no mestrado. Eu lembro de uma coisa marcante pra mim em 2010. Sabe o que era, Cláudio? Que eu toda feliz porque eu coloquei uma antena digital, que já tinha sinal digital, e a imagem era muito melhor do que o sinal normal e tal. E aí eu levei uma amiga foi assistir o jogo na minha casa, porque, nossa, TV digital, com sinal digital, legal. Só que o sinal digital naquela época tinha um delay. Sim. E aí, a gente assistiu o jogo, as pessoas gritavam antes, lá no prédio que eu tava morando, as pessoas gritavam gol antes, e aí só depois aparecia o gol ali e a minha amiga. Nossa, amiga, sua TV tem uma imagem maravilhosa, mas é muito ruim saber do gol antes do gol acontecer. E isso é o que marcou em 2010 pra mim, sabe? 2010 foi quando teve o Roberto Carlos ajeitando a meia? O meião, Foi, né? O pessoal apelidou ele de Roberto Meião Carlos. Olha aí. Mas tem que lembrar que o Roberto Carlos também foi bom, gente. Sim, o Roberto Carlos claro. tinha um chute poderoso, né? Eu lembro que era uma bomba, né? Como o Galvão Bueno gritava. O pior da Copa é lembrar que tem o Galvão Bueno, né? Isso eu acho que é uma das piores coisas, que todas as Copas você lembra. Por melhor que tenha sido a seleção, mas tinha o Galvão Bueno. Nossa, é triste. Ainda bem que esse ano, pelo menos, eu não tô assistindo pelo SBT, então não tô ouvindo o Galvão. Nossa, tinha o Galvão Bueno. Mas assim, o Galvão Bueno é o Galvão Bueno e de alguma forma ele marcou alguns memes, né? Tem um meme do Tetra, né? Sim. É Tetra! Vai que é sua, Tafarel. Tem vários bordões que surgiram. Vai que é sua, Tafarel. Tem vários bordões que surgiram por causa do famoso Galvão Bueno. Então, o meme Vai que é sua, Tafarel, eu uso até hoje. Então pode parecer meio Sério? velho, mas eu uso até hoje. Pode parecer, não. É velho. Você já viu a cara do Tafarel hoje? O Tafarel deve ter uns 60 anos. Ele é um velhinho que fica sentado no banco treinando os goleiros. Muito engraçado. Outro dia apareceu no jogo o banco, tá o Tafarel lá. Assim, sabe o que ele me lembra, o Tafarel? Com todo respeito, se o Tafarel ou alguém da família do Tafarel estiver ouvindo, com todo respeito, ele me parece aquele pipoqueiro da esquina, aquele velhinho que faz pipoca. Eu olho pro Tafarel, eu não sei porque eu me lembro do pipoqueiro da esquina, mas o Tafarel foi um dos melhores goleiros que a gente já teve nesse país, então todo o meu respeito ao Tafarel. Só acho que o tempo passa para todo mundo, passa pro Tafarel, para mim, para você, né? E a figura do Tafarel, do grande Tafarel hoje, pra mim lembra muito o pipoqueiro, né? Mas os memes são imortais, Cláudio. Eu falo Vai que é sua, Tafarel, quando eu tenho que jogar alguma coisa pra alguém, a pessoa tem que pegar, eu falo Vai que é sua, Tafarel. E a pessoa mais nova que você entende, eu ia falar, Letícia tá maluca, porque eu nem me chamo Tafarel. Acho que não, Cláudio. Você sabe quando eu dava aula na graduação em 2000 Isso foi em 2015. Eu falei um negócio em sala de aula e os alunos ficaram olhando pra mim com cara de tobós. Tipo, o que é isso? Eu falei assim, gente, vocês viram que o ICQ vai voltar? Aí todo mundo ficou assim, tipo, o quê? O que é ICQ? E aí eu percebi, foi quando eu acho que eu tive um choque, né, de realidade. Eu falei, não, esses jovens aqui, eles são jovens mesmo, né? Porque pegava a turma ali de 17 anos de idade, então tinha gente muito jovem. Mas o Vai que é sua, Tafarel ainda continua funcionando entre as pessoas que conhecem, né? Só. Sim. E teve 2014, né, Cláudio? 2014, gente. Olha, eu tenho, assim, um trauma com 2014, né? Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo. Porque 2014 foi a Copa do Brasil. Era pra ser algo muito legal. Era pra ser algo que a gente tivesse, vamos dizer assim, alguma vantagem, né? Por estar em casa, sei lá, né? Vamos ter vantagem nessa Copa. Nós estamos em casa. E era a segunda Copa em casa, porque a primeira foi de 50.
Porque a gente perdeu. Perdeu. Ou seja, a gente é campeão, bicampeão em perder Copa em casa. Além de sermos penta, a gente é bicampeão em perder Copa em casa. E aí, em 2014, aconteceu o fatídico 7-1, né, Cláudio? Isso, nem lembro disso. Eu lembro... Nossa, Cláudio. Todo mundo lembra desse jogo, né? Eu costumo dizer que o acidente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e o 7-1, todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo. Todo mundo. Né? Eu lembro do que eu saí para pegar uma bebida na geladeira e aí, nesse intervalo, saiu um outro gol. Eu falei, estão reprisando o gol anterior? Não, já é outro. E no intervalo de 2 minutos já tinha tido mais um gol. Pois é. Eu, Cláudio, no dia do 7-1, eu tinha feito mudança e faltava ajeitar as coisas em casa, né? Então, tava lá a mudança feita, já tava na casa nova, mas tinha que ajeitar um monte de coisa. E aí, obviamente, que eu ia assistir o jogo, só que por causa da mudança, eu não combinei de assistir em nenhum lugar esse jogo. Resolvi que ia assistir em casa mesmo, não ia assistir com galera. E aí, nessa de não assistir com galera, eu acho que deu azar. Porque, no fim, foi um gol atrás do outro. Eu acho que quando o Brasil já tinha levado 4, eu falei, não vou assistir mais essa humilhação. Não quero assistir essa humilhação. E eu desliguei a TV. Falei, não vou assistir essa humilhação. Vou ajeitar as coisas em casa, e aí eu resolvi começar a ajeitar as coisas da mudança, e aí tirei tudo que tava de caixa e comecei a ajeitar a mudança, porque não valia a pena assistir aquilo ali, aquela derrota vergonhosa. E aí só no dia seguinte que eu fiquei sabendo quanto que tinha sido o resultado do jogo, porque eu me recusei a saber naquele dia. Eu sabia que tinha perdido já, é óbvio, sabia que era inevitável a derrota, mas não quis saber o resultado porque tive vergonha, a tal da vergonha alheia, por causa daquilo, sabe? Foi traumático. E você acha que foi traumático pra você também? Foi traumático sim, sem dúvida. Cada gol que saía, eu não acreditava que aquilo ali estava acontecendo. Não tinha a menor possibilidade na minha cabeça daquilo ali acontecer, né? E é bom porque a gente vai ficando com o pé no chão, né? A gente vai vendo que o Brasil não é mais invencível. Na verdade, isso já era pro futebol, a gente já devia ter tido essa ideia, né? Porque eu lembro, quando eu era moleque, quando a gente ia jogar com algumas seleções como a Bolívia, a Venezuela, a dúvida era, vamos ganhar de 9-0, 10-0. Né? Hoje em dia não é mais assim, né? A gente está vendo na própria Copa agora. Você pega seleções agora menores, né? Como algumas seleções da Ásia e da África, que você não ganha mais de 10-0. Se bobear, você até perde, né? Então não tem mais bobo no futebol. Antigamente tinha, né? Mas hoje não tem mais. Então hoje não dá para você entrar como esse super favorito. Né? Então você vai acostumando, acho que aquilo que você está falando do início, né? O teu cérebro já vai acostumando, né? Até por um mecanismo de proteção, como você falou. Então, porque daí também a gente tem que se proteger da frustração, né? Que é muito triste, né, pra gente. E 2014 foi um trauma coletivo, não tem como não ter sido. Embora a gente saiba que tem as outras seleções tão preparadas também, a gente tinha muita expectativa em 2014, né? E aí a gente recebeu de volta uma humilhação. Acho que foi a frustração maior que a gente podia ter com o futebol brasileiro, foi isso, né? Da seleção brasileira. E esse tipo de trauma, ele funciona, ele pode realmente ter, né? Em muitas pessoas ter causado trauma, né? A gente tem aí estados de trauma relacionado a eventos diversos, mas isso é um evento traumático também, mesmo que não seja, obviamente, um evento tão traumático como algumas situações muito mais graves, né, como a perda de um ente querido, ou passar por uma tragédia, né, viver uma tragédia. Isso acaba, assim, gerando na nossa cabeça como um evento traumático, né? O fato é que no 7-1 a gente até hoje acho que não se recuperou,
As pessoas até falam que agora que na Copa do Mundo a Alemanha fez 7-1, foi em Curaçao? Foi Curaçao? Em Curaçao, não lembrar quem que foi. Foi Curaçao. Agora que a Alemanha fez 7-1 em Curaçao, a gente fica um pouco mais aliviado que não é só o Brasil, mas, pô, né, Curaçao, gente, né, comparar é difícil, né? Não, mas olha que interessante, né? Curaçao perdeu também de 7-1, como a gente perdeu, mas Curaçao fez um gol na Copa do Mundo, eles estavam comemorando isso. Você vê como é que é o nível de expectativa, né? O país ficou em festa porque conseguiu fazer um gol numa Copa do Mundo. É questão de expectativa. A gente, pelo mesmo placar, saiu traumatizado. Pois é. E 2022 também a gente perdeu, né? Então a gente já não tem expectativa, né? A ordem das Copas aí, das últimas Copas, todas a gente perdendo. Tem criança que nasceu aí que não viu, que já é adolescente e não viu o Brasil ser campeão. Então não sabe o que é isso que a gente já viveu, né? Então eu acho que nessas eles nem esperam muito. Então já não tem aquela expectativa. No nosso caso, a gente nosso cérebro aprendeu a não ter expectativa por causa desses erros de previsão, né? O cérebro acaba precisando se adaptar, né? Temos um sistema ali para adaptar e para a gente não ter uma resposta de frustração tão forte quando esse evento é negativo, né? E uma coisa legal, assim, que a gente pode fazer de conexão, assim, entre esse erro de previsão e estados psicológicos por exemplo, uma analogia com a psicose. Quando, né, esse sistema de erros de predição funciona de forma muito aberrante, né? Se ele atribui surpresa, saliência excessiva a eventos que deveriam ser neutros, o mundo pode começar a parecer ameaçador, imprevisível, né? E aí você não responde bem à realidade do que está ao seu redor. Isso acontece na psicose, né? Então o cérebro ali que não está bem adaptado. E também tem esse tipo de analogia com estado emocional num contexto de desamparo aprendido, que é quando a pessoa tem uma decepção repetida. Ela tem várias decepções e aí ela começa a achar que nada vai gerar um resultado bom, né? Então toda a motivação acaba acabando, né, de ter, né, qualquer motivação na pessoa. A pessoa não tem motivação para mais nada. Isso está relacionado a estados psicológicos, quando ali muita frustração na vida. Mas no caso do que a gente está falando, dessa coisa da gente deixar de acreditar na seleção, o nosso cérebro fez uma adaptação e aí a gente, depois de tanta decepção, não torce mais, infelizmente, não torce com o mesmo entusiasmo, né? O 7-1, ele, vamos dizer assim, eu acho que coroou, é foda, né? O 7-1, ele foi a cereja do bolo. Sim. Pra gente parar de torcer, né? Porque a gente viveu um trauma e essa derrota em casa e humilhante como foi, pode ter feito a gente desistir. No meu caso, Cláudio, eu posso afirmar com toda certeza que foi um trauma e isso fez eu desistir de vez da seleção brasileira. Foi quando eu desisti de vez de torcer, sabe? Mas não é só isso, né? Eu acho que também tem uma questão... tem uma questão de identidade também com a seleção, né? Eu acho que eu não me identifico também com os jogadores da seleção atual. Não sei você, o que você acha disso? Eu acho que não é só você, não. Eu acho que é muita gente. Porque antigamente os jogadores da seleção jogavam no clube do seu estado, do estado vizinho. Tinha jogadores do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco. Hoje os jogadores jogam no exterior. Tem jogador que a torcida nem sabe quem é. Se você mostrar a foto do Ibanhas para a população, eu duvido que 2% reconheça quem é e o nome dele. Então, tem um pouco disso, né? E por um outro lado, você vê as outras seleções com nomes que são marcantes para o país, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que antigamente a criançada torcia pelo Romário, pelo Ronaldo, pelo Cafu. Hoje, quem são os ídolos da criançada? O Messi e o Cristiano Ronaldo, que não são brasileiros. Ou seja,
A gente quer ver, vamos ver um jogo que vai ter um jogador bom. Quem é? O Messi, né? Não é o Paquetá. A gente não tem, eu tava conversando outro dia aqui em casa, a gente não tem nenhum jogador do nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Não temos no Brasil. Tá longe bem disso. longe, né? A gente tinha no passado aí muitos jogadores que iam pra fora porque eram talentos, assim, muito superiores ao resto dos jogadores do mundo, e eles eram conhecidos como jogadores de futebol, eles treinavam, eles tinham futebol como, vamos dizer assim, como paixão mesmo, né? E aí hoje a gente percebe que os jogadores, eles são meio midiáticos, assim, são celebridades. Meio? Meio é uma forma de suavizar, né? São celebridades, são influencers, né? Estão fazendo aposta, né? Exato, divulgando o canal de aposta. Exato. Eles estão muito mais preocupados com complicado. isso, né? Com patrocínio, com ganhar dinheiro, com comprar um carro que seja o top, né? Em participar de muitas festas, ser celebridades, né? Então, eu acho que isso afasta muito também esses jogadores da identidade do povo brasileiro. Porque a identidade do povo brasileiro tá muito longe disso. Nosso povo é pobre, a gente é pobre. A gente vive num país muito desigual e a gente tá muito longe de ter um carro que vale não sei quantos milhões. A gente tá muito longe de ter de comer churrasco com ouro na carne. A gente tá muito longe dessas coisas, né? E obviamente, isso faz perder a identificação, né? A gente não se identifica com essa seleção. E aí, eu lembro de uma coisa que meu pai falava também, que meu pai reclamava, que os jogadores brasileiros, isso meu pai reclamava depois de 2002, né? Até 2002 estava bom, quando estava ganhando, né? Depois estava perdendo, ele via defesa. Ele falava assim, esse jogador não tem raça. Eles não têm raça para jogar, né? Aí falta raça para esses jogadores. E aí eu fico pensando assim, né? Aqui no Brasil, a seleção fica investindo em talento individual, não tem uma equipe que consiga ficar bem engajada, assim, uma equipe que fique entrosada, né, no jogo. E aí o trabalho não passa a ser equipe, né? Foca na celebridade do Brasil, né? É verdade. A gente mudou muito, mas a gente continua dizendo que o Brasil é o país do futebol, né? Eu acho que tá mais pro país do tênis de mesa, da ginástica olímpica. Né? Então, tem outros esportes que estão dando mais alegrias nos últimos anos. Então, mas você acha que se esses jogadores, se a seleção brasileira fosse, assim, um time constante, que não variasse muito a escalação da seleção, você acha que eles jogariam melhor? Tipo, teriam mais um espírito de equipe? Não sei. O que você acha? Não sei, porque eles se encontram tão pouco, né? Porque antigamente, quando todo mundo jogava em 3, 4 clubes do Brasil, bem ou mal, eles jogavam juntos. Agora, um joga na Inglaterra, o outro joga na Espanha, o outro joga né? Cada um no país do mundo, até para eles se encontrarem é difícil. Né? Então, não sei se a gente vai continuar. Embora os outros países também tenham o mesmo problema, né? Também não é desculpa, porque isso acontece no mundo inteiro. Mas só vejo que o brasileiro perdeu essa coisa de ter um ídolo no futebol. Nessa Copa, além, obviamente, do Messi, porque é meio óbvio, todo mundo quer ver o Messi jogar, então as pessoas estão ligando a televisão para assistir o Messi, aparecem umas coisas interessantes, como, por exemplo, o goleiro de Cabo Verde, o Vozinha, que todo mundo se encantou com ele, apesar de ser um goleiro de 40 anos, né? Mas você vê aquele amor que o goleiro tem a um país como Cabo Verde, que é um país pequeno, né? Essa coisa de Curaçao fazer um gol e todo mundo... Vibrar, né? A torcida de Curaçao tava lotando o estádio, né? Eu até brinquei e falei, se tem tanta gente da torcida do Curaçao assim no estádio, quem é que está em Curaçao? Né? Pois é. Porque é um país muito pequeno. Você vê que legal isso, né? De você ter essa motivação de um país ainda que não tem a menor tradição no futebol, ficar feliz por causa de um gol. Será que a gente perdeu isso, Lê? Será que a gente agora, pra gente, tem que ser campeão? Se não for, não serve também?
também. A gente perdeu esse amor da coisa mais simples. A gente chegou num nível de autossuficiência tão grande que agora, se for vice-campeão, não serve pra nada. Eu acho que tem relação, logicamente, com o que a gente falou, né, da gente não querer ter frustração. É lógico que a gente é humano, a gente não quer viver de tristeza, a gente quer viver de alegria, a gente quer viver de vitórias, né? Só que a gente perdeu a capacidade de querer até vibrar, né? Por causa que eu acho que essa perda também de identidade, né? Eu acho que isso é muito forte. Você falou também da questão política, né? Nós vemos aí jogadores quase todos divulgando bets, sem considerar o mal que as bets fazem, né, para a população brasileira. Tem vários casos, gente, vários relatos de famílias que foram destruídas por causa desses jogos de bets, né? E, inclusive, isso não é só um problema de saúde pública, né? É uma questão também social, né? A gente tem famílias que vão acabar sendo mesmo destruídas por conta disso, e todo mundo sabe que bet funciona, só dá dinheiro porque alguém tá perdendo, né? Todo mundo sabe isso. Claro. Né? Rolou um relato recentemente de um rapaz que se suicidou, porque entrou com tantas dívidas por causa das bets que perdeu o sentido de viver, né? Então, assim, Sim. Devastador isso, e a maioria dos jogadores acabam fazendo essa divulgação. Tem um jogador que eu queria até destacar aqui, o Danilo, ele, cara, um cara sensacional. Assim, quanto mais eu conheço dele, mais eu me encanto, assim. Ele foi o único que engajou no projeto lá de proibição das bets. Ele foi o único que tá engajando deu bloco no Tigrinho, né, para você colocar lá seu CPF para você não entrar nessa das bets. E ele tem uma cabeça muito boa. Eu vi uma entrevista dele, ele falou até que ele sonha ainda em ser psicólogo, ele quer estudar psicologia. O cara parece um intelectual falando assim, não tem perfil de jogador de futebol atual, mas tem um perfil parecido com os jogadores de futebol de antigamente da seleção, que eram pessoas, assim, com cabeça boa, né, que tinham uma cabeça que, assim, que não era, vamos dizer assim, só um corpinho, vamos dizer assim, mas que tinha o que falar, entendia a realidade que vivia no país. Então, essa consciência que foi perdida ao longo do tempo entre os jogadores da seleção, o Danilo tem, viu? Vale a pena conhecer um pouco ele. Ele é zagueiro da seleção número 13, viu? Eu fiquei um pouco impressionada com ele. Não sei se você viu alguma coisa dele, hein, Cláudio? Não, confesso que não. Confesso que eu vi muito pouca coisa. Eu comecei até a seguir ele, viu? Gostei tanto que comecei a seguir. Não, mas assim, a gente vai perdendo um pouco, né, dessa identidade e isso impacta, logicamente. Mas, assim, é importante deixar claro que o futebol vai mudando com o tempo e o fato da seleção perder tantas vezes pode ser também porque o futebol está mais competitivo. As seleções estão mais bem preparadas do que antigamente, né? A gente talvez tivesse uma preparação superior naquela época. Hoje em dia tem jogador que sequer faz uma preparação física boa, né? E por isso fica sempre lesionado, né? Vocês sabem de quem Sim. eu tô falando, né? O jogador que acha que preparação física é erguer caneco de chopp em festa, né? Isso não é preparação física. Realmente a condição física hoje é determinante para ser um jogador bom. Antigamente, se você tivesse talento, a condição física nivelava porque ninguém meio que corria, né? Hoje em dia não, hoje você tem que ser realmente um super atleta para fazer isso. Realmente, um dia a gente podia até trazer um fisioterapeuta para conversar sobre isso, né? Como é que a ciência entrou tanto na preparação física para um atleta, não só para um jogador de futebol, para um atleta como um todo. E todos os países do mundo hoje meio que estão mais ou menos nivelados, né? Sim, talvez olha, isso faça diferença quando um ou outro jogador tem um pouco mais de talento, mas com uma condição física boa. Eu conheço já alguma pessoa boa aqui para trazer, hein? O Léo Costa, ele é fisioterapeuta. E tem também a Deise Mota, que é do Ciência do Exercício. Ela também acho que toparia. Vamos marcar aí um episódio para falar sobre isso. Vai ser um papo muito bom. Vai sim. A gente tem também, sabe, muitas seleções que investem
em análise de dados, né, para avaliar essa melhor preparação possível para as equipes. Então, o que acontece também é que o Brasil já não é aquela coisa, aquela potência no futebol. Embora no ranking da FIFA, que eu vi essa semana, o ranking da FIFA, se eu não me engano, o Brasil está em 5º lugar. Vocês sabiam disso? Você sabia disso, hein, Cláudio? Não sabia. Eu vi o ranking da FIFA, diz que ele pode ser usado na Copa do Mundo para desempate nessa questão dessa primeira fase, né? Porque pode ter empate. Para decidir quem vai para a segunda fase, o que pode ser o critério de desempate é o ranking da FIFA. E o ranking da FIFA tem abri aqui, a Argentina em primeiro lugar, em segundo lugar a França, em terceiro lugar a Espanha, em quarto lugar a Inglaterra e em quinto lugar o Brasil, por incrível que pareça. Eu não sei exatamente no que é baseado o ranking da FIFA, mas eu achava que a Alemanha ia estar ali entre os primeiros, mas não, a Alemanha está em 9º lugar nesse ranking, tá? Então, e olha, o Marrocos está em 6º lugar, o Brasil empatou com o Marrocos. Opa! Então, esse ranking pode ser critério de desempate na Copa do Mundo, lógico que esse ranking parece que é baseado na força da equipe, também no contexto histórico da equipe, não só atual, pelo que eu entendi. É um ranking formado aí com vários critérios. O que é interessante a gente destacar aqui, que eu vou falar, que eu vi sobre isso também, eu acho que é uma modelagem matemática, tem uma máquina que acertou os 4 últimos resultados, né? Das 4 últimas Copas do Mundo. E essa máquina diz que esse ano quem vai ganhar vai ser a Espanha. E a Espanha no ranking da FIFA tá em 3º lugar, viu? Então tá acima do Brasil. Vamos ver. Vamos ver, né? Tá mais evoluído. Antigamente era um povo que determinava a previsão de quem ia ganhar. Você já tem uma máquina que já tá melhorando, né? Mas a máquina acertou as últimas 4 Copas, então pode ser que... Mas o povo também tinha um bom índice de acerto. Olha, gente, muita coisa aconteceu em Copa do Mundo. Copa do Mundo é sempre algo para ter muitas histórias, né? E, assim, Cláudio, mesmo que a gente tenha, assim... muita frustração com a seleção brasileira em Copa do Mundo, uma coisa interessante que a gente, não sei se é própria do brasileiro, a gente acaba fazendo piada hoje quando a gente perde, né? Claro. Isso é surreal, né? Vai sair meme. Se o Brasil perder no dia seguinte vai ter meme. Doido. Não, o brasileiro faz meme de tudo, né? Se morrer alguém... Eu lembro da morte do Ayrton Senna, né? No dia seguinte tinha uma piada sobre a morte do Ayrton Senna, você imagina. Absurdo. E era um ídolo, uma figura, né, que o Brasil inteiro amava, e mesmo assim gerou piada. Então, o brasileiro tem mania de fazer, mesmo na coisa mais trágica, ele ainda gera uma piada. Mas isso tem uma explicação científica. Porque o humor é um mecanismo psicológico para se proteger das frustrações também, né? Então a gente o humor acaba sendo uma estratégia de defesa, né? A gente quer inibir aquela dor da frustração, e aí a gente liga a chave do humor para dizer assim, foda-se a seleção, né? Vou rir da seleção, né? Já perdeu mesmo? Vamos pelo menos nos divertir. Eu lembro que do 7-1 foram muitas piadas. Até hoje a gente tem piada, né? O gol da Alemanha. Todo mundo. Nossa, inesquecível. Com a voz do Galvão Bueno, né? Então, eu acho que a gente acaba fugindo um pouco, né, com o humor ajuda bastante, mas vamos torcer sim pela seleção, né? Vamos tentar aí engajar nesse espírito da Copa e tentar acreditar, né? É difícil depois das decepções, é óbvio, mas a gente pode acreditar, porque eu acho que acreditar que a seleção vai ganhar a Copa do Mundo é uma forma da gente viver, não uma realidade paralela, não é isso que eu quero dizer, sabe? Mas viver um momento de êxtase em meio a tanta coisa ruim que acontece na nossa vida, né? Porque não tô sendo trágica, não tô falando que a nossa vida é só coisa ruim também, mas a gente tem muita coisa ruim acontecendo,
no país, no mundo. Eu acho que viver o clima da Copa do Mundo e acreditar, sim, na seleção é uma forma da gente, por alguns segundos, viver em estado de alegria. Que eu acho que é isso que a Copa do Mundo me lembra. Sim, é verdade. Isso é bom, isso é importante, mas aquilo que você falou, é importante quando acabar o jogo lembrar que a gente tem os nossos problemas do dia a dia, né? A gente ainda tem um país com uma grande... vários problemas sérios, né, com um problema social muito ainda, infelizmente, ainda muito comum. Então é lembrar que ganhar a Copa é bom, torcer é bom, se divertir é bom, mas que a gente tem que cuidar também do nosso dia a dia, e não é ganhando ou perdendo que a gente vai esquecer deles, não. Exato. E vamos engajar também na luta contra esse tigrinho, gente, que esse tigrinho maldito tá acabando com a vida dos brasileiros e brasileiras. Ajude, né, essa luta. A gente pode, às vezes, compartilhar conteúdo contra esses jogos. A gente tem um episódio do Escuta Ciência, inclusive, eu não sei se o pessoal que tá escutando sabe, mas a gente tem um episódio que fala sobre o vício em bets, tá? Então temos aqui um episódio, sim, eu vou deixar aqui na descrição o link do episódio. Esse episódio se chama Apostando a Vida, o vício em bets. Nesse episódio tem uma explicação, né, de como que funciona esse vício, né, e por que a gente tem que engajar na luta contra isso. E só para você ter uma noção, Cláudio, esse episódio é de 2024. Em 2024 a gente já falava do mal que as bets causavam. E até hoje, viu? Então, estamos aí, né? Então quem não assistiu, escute esse episódio, que a gente aposta que você vai gostar. Apostamos, com certeza. Antes de finalizar esse episódio, gente, temos que trazer uma novidade aqui do Escuta Ciência. O Escuta Ciência foi selecionado pela Rádio Silva, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, para integrar a programação da Rádio Silva a partir do próximo semestre. Então a gente... olha que legal. Então nós teremos Escuta Ciência na Rádio Silva, da Unifesp, que pode ser escutada pelo próprio site da Rádio Silva. Você pode colocar ali de fundinho enquanto você trabalha, no fone de ouvido, né? Vai ser só uma abinha ali que vai estar aberta e ninguém vai nem descobrir que você está escutando rádio. E aí você pode escutar o Escuta Ciência ali e ajudar também a gente aí a crescer mais, porque a gente precisa também da sua ajuda compartilhando o episódio, ou quem sabe apoiando a gente, né, Cláudia? Isso mesmo, em vez de apostar no tigrinho, aposta na ciência. Exato, apoia a gente lá no apoia.se/Escuta Ciência Podcast, onde você pode apoiar a gente a partir de R$2. Olha só que pouquinho. Quando você apoiar, você vai inclusive fazer parte de um grupo no Telegram, onde a gente pode bater altos papos científicos ou nada científicos lá, né, Cláudio? Isso mesmo. Então, pessoal, apoia. E hoje vamos continuar torcendo pro Brasil na Copa. Hoje tem jogo. Vocês que estão ouvindo já sabem o resultado do jogo. A gente ainda não, né, Lê? Então, hoje vamos torcer lá por Paquetá, Vini Júnior e companhia. É isso aí. Vai, Brasil! Tchau, tchau e até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima. Escuta Ciência.